aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Exemplos de fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio da fé. Mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado, a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois, antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para salvar a sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com que ele da mesma promessa, porque Abraão guardava a cidade para que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso, também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos da terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquele de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ter chamado o seu Deus, porque Ele lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quanto posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Somente até aqui, amém. Irmãos, está entre nós a palavra de Deus mais uma noite, e eu creio que através desta mensagem o Senhor falará aos corações. E eu oro agora que em nome de Jesus, que eu e você possamos receber esta mensagem e que ela venha tratar da nossa alma, do nosso coração, da nossa mente, adquirir fé através da palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Esta mensagem desta noite tem como tema principal a fé. Hoje pela manhã nós falávamos na palavra crer e ter fé. Quando nós olhamos para a palavra crer,
Nós dizíamos que o ato de crer é aquilo que nós temos em mão e já vimos em mãos. Eu creio em algo e esse algo existe porque eu já vi. Eu creio em algo e sei que aquilo ali existe de fato porque eu já palpei, eu já presenciei, eu já senti, eu já alimentei, eu já saboreei. Então eu creio que aquilo existe porque aquilo me confirmou de fato que é um objeto, que é algo que é visto aos olhos nus. Então eu creio, acredito. Outra coisa é ter fé. Envolver a crença no ato de crer não é muito fácil. O ato de nós termos fé é necessário para que Deus opere em nossa vida, tanto nas coisas espirituais quanto nas coisas materiais. E quando se mistura o ato de crer e participar na fé, viver a fé naquilo que nós ainda não vimos, mas temos como promessa. Ter fé naquilo que ainda não aconteceu, mas eu creio que um dia vai acontecer e de fato aquilo ainda para ajudar é impossível aos meus olhos humanos. Mas para Deus é possível. É essa junção de fé com o ato de crer que Deus faz algo em nossa vida. Todas as vezes que Jesus fez algo na vida de alguém, Ele sempre disse assim: vá em paz, a sua fé te curou. Ele nunca disse assim: vá em paz, o teu ato de crer te curou. Não. Ele sempre disse assim: vá em paz, a sua fé te curou. Em outra contrapartida, quando não acontecia, ele dizia assim: ó homens de pouca fé, por que duvidaste? A fé faz a gente duvidar até naquilo que nós cremos, até naquilo que nós cremos um dia, que nós acreditamos em um dia. Então, para você ver que o ato de crer não é nada quando se não tem fé. Aqui a Bíblia está citando vários exemplos de fé, de homens e mulheres que não só praticaram o ato de crer, mas também fizeram o exercício de praticar a sua fé naquilo que Deus tinha colocado em seu coração como sobrenatural e a possibilidade de Deus fazer existir, de Deus transformar. A igreja, neste momento, irmãos, está passando por muitas apostasias. A carta aos Hebreus, toda a sua carta, toda a história mencionada aqui, ou melhor, todo o exemplo de pregação de carta aos Hebreus, está pregando contra a apostasia, fazendo reviver no coração dos cristãos convertidos, dos judeus, gentios, a necessidade de se permanecer na fé, em cima daquilo que Deus já tinha prometido a eles, relembrando eles que a apostasia era um pecado contra o Espírito Santo e que não tinha perdão, e não tem. É uma blasfêmia apostatar-se da fé. Então as cartas Hebreus, todo o seu contexto está tratando de apostasia. Pessoas que se apegaram, se converteram, entenderam o Evangelho e à luz da palavra estão vivendo. Mas por causa da perseguição greco-romana, homens poderosos estão passando por situações difíceis, porque o império está assolando os cristãos. É um momento difícil da igreja primitiva, onde são caçados como animais. Os coliseus estão recebendo os cristãos, e eles estão sendo assolados, estão sendo lançados a leões, estão vivendo com gladiadores em uma arena, aonde se paga a melhor arquibancada para assistir. Nero fez isso, entre tantos outros homens, Cláudio. Então estes homens estavam
humilhando os cristãos. E por medo, estes homens de Deus, mulheres, estão apostatando de sua fé. Irmãos, seria muito doído em nós chegarmos aqui esta noite e pegar um texto desse e profetizar um monte de benção para a vida das pessoas, quando este cenário aqui que está sendo tratado é um tempo de maior perseguição à igreja. É o maior tempo, o tempo mais difícil de todos os tempos, aonde muitos homens e mulheres estão abandonando a fé cristã, estão deixando de adorar ao Senhor porque estão com medo da perseguição. Homens e mulheres, famílias sendo dizimadas, crianças, enfim, por causa da dor, da luta, do sofrimento, das coisas que eles estão enfrentando. Estes homens estão padecendo, irmãos, famílias estão sendo dizimadas, e hoje não é diferente, e precisamos pregar de acordo a palavra está exemplificando. Quando diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A fé é a certeza de coisas que se esperam. E esperamos o quê? Esperamos o nosso Senhor Jesus. A igreja está aguardando o Senhor Jesus dizer sobre promessas aquilo que nós estamos aguardando que o Senhor venha fazer a mim e a você, de acordo à sua palavra, aos seus sonhos. Isso é muito superficial. Nós sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas, nós sabemos que o Senhor tem o controle de todas as situações de nossa vida. O governo está nas mãos de Deus, o seu bairro está nas mãos de Deus, o seu trabalho está nas mãos de Deus, a minha família está nas mãos de Deus, a minha saúde está nas mãos de Deus, a sua família está nas mãos de Deus, o seu trabalho está nas mãos de Deus, a tua profissão, a nossa sabedoria, o Senhor já tem nos dado por porção. Então o que a igreja espera pela fé? Algo que nós ainda não vimos. Você já viu milagres? Eu já vi milagres. Eu já vi Deus colocar um trabalho excelente na vida de pessoas que procuraram por aquilo, trabalharam, estudaram, se planejaram e buscaram conhecimento, e Deus abriu portas extraordinárias. Hoje são homens bem-sucedidos, mulheres bem-sucedidos. Então são uma coisa de crer. Nós sabemos e cremos que o Senhor tem poder de curar, o Senhor tem poder de libertar. Mas aqui, irmãos, esse texto está tratando de uma fé, algo que ainda nós não vimos, mas temos certeza, porque esperamos. E não é coisa material, é algo espiritual. A fé é espiritual. Quando dito assim, a fé do tamanho de um grão de mostarda tem capacidade de mover montanhas. O que é montanhas para nós? Para nós que somos espirituais, a fé para mover montanha é quando nós olhamos e falamos: Senhor, a minha vida espiritual, Senhor, tem sofrido por causa da material, e eu tenho enfrentado grandes afrontas em minha vida, o adversário tem crescido em minha vida, então o diabo tem se levantado contra a minha casa, contra a minha família, Senhor, e a cada dia que passa eu tenho sofrido grandes tormentas, Senhor, e o diabo é muito maior do que eu, Senhor, mas ele não é maior que o Senhor. Então a nossa fé está dizendo assim, que a fé é capaz de mover a montanha que está em nossa frente, que impede nós vir o Senhor, ouvir a sua palavra, sentir a sua visitação. Então a nossa fé está ancorada em quem? Na palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? É Jesus. E é essa fé que faz o impossível acontecer. E o que é impossível? Na minha condição humana vencer o diabo, na sua condição humana vencer o diabo. É essa fé que está exemplificada aqui, ó. Ela dá certeza a nós as coisas que nós esperamos. E esperamos o quê? Receber a Jesus. Esperamos entrar para a glória de Deus.
Esperamos que Deus, pela sua bondade e a sua graça, nos dê vitória para vencer as coisas espirituais que têm se levantado contra a nossa vida. Quando Deus, pela sua palavra, nos chamou e nos ajudou e nos abençoou e nos edificou e nos salvou e nos justificou, irmãos, então o diabo começa a soprar em nossa mente quando coisas se levantam como obstáculos em nossa vida. Talvez você chegou aqui esta noite com grandes obstáculos em sua vida e que te fazem você desanimar, você parar no caminho, entristecer o seu coração, mas o Senhor, pela sua palavra, está dizendo assim: espera assim nesta fé que entrou no seu coração e tenha convicção que Deus te dará vitórias para vencer esses obstáculos através da graça. Aleluia! Ele não nos chamou para perdermos, Ele não chamou para nos sentirmos derrotados. E exemplifica aqui que pela fé, irmãos, foi os antigos que conseguiram alcançar testemunhos. Mas quando nós olhamos para esse testemunho, olha só, a convicção de fatos que se não veem, isso é a fé. Convicção é certeza, convicção é aquilo que cremos. Eu não vi, mas eu tenho certeza que Deus vai fazer, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. O que é o bom testemunho? É declarar: o Senhor é bom em todo tempo, apesar de eu estar doente, eu estar acamado, os meus filhos viciados, apesar de a minha casa estar de ponta cabeça, eu estar desempregado, com meu coração doendo, eu não tenho dinheiro para abençoar o meu filho, eu não tenho dinheiro para ofertar na igreja, às vezes eu não tenho dinheiro nem para poder ajudar a minha irmã vizinha aqui do lado que precisa de um alimento, de uma cesta básica. Como eu gostaria de ter condição de pagar um aluguel de alguém esse mês, como eu gostaria de pagar uma água e uma luz de alguém esse mês, mas só o Senhor sabe como eu estou. Mas eu quero dar um bom testemunho. De que maneira? Ei, eu estou aqui como foi com Abraão. Antes ele chamava Abrão. Talvez quando ele saiu da sua terra, irmãos, na terra de Ur, quando o pai pediu para ele: olha, Deus o poderoso. Aqui vai citar sobre a atitude de Abrão. Então o Senhor falou a ele: Abrão, sai no meio da sua parentela para uma terra que eu te darei. Abrão saiu ouvindo uma voz, irmãos. Então, ouvindo esta voz, Abraão sai, ele passa por vários lugares, vai passar por Ai, ele vai chegar até o Egito, e lá no Egito, irmãos, ele vai quase perder a sua esposa Sara, porque ela é bonita demais, mas a voz continuamente falava em seu ouvido. Abraão adquiriu riquezas, Abraão ficou muito bem de situação, e agora Deus chamou ele, trocou o nome dele de Abrão. Talvez alguém perguntasse assim: o que significa naquele tempo Abrão? Como é seu nome? Abrão, grande pai. Você tem filho? Não. E quantos anos você tem? 75. E a sua mulher? Então, ela tem 70, mas ela é estéril. Ah, mas você tem o nome de grande pai? Sim, eu tenho o nome de grande pai, e estou andando numa terra que eu ouvi uma voz. Então o crente seria tratado como louco, sabe, irmão? Talvez as pessoas não entendem que eu e você às vezes somos taxados como louco. A vida de ponta cabeça, a casa de ponta cabeça, os filhos perdidos na droga, o casamento indo ao contrário, as suas finanças, só Deus sabe como você está, mas você está ali. Eu amo o Senhor sobre todas as coisas. Quando chamo o hino, você abre o teu inário e olha aqui: Senhor, que maravilha. Eu abro aqui, eu vou cantar um hino de número 9, então eu vou dizer ao Senhor, e a terra vai ouvir, os quatro cantos dessa terra. Sobe alguém aqui em cima e canta: a minha alma quer contemplar-te, o meu Senhor bondoso Jesus. Vou consagrar-me, eu vou conservar-me no teu amor e na tua luz. A minha alma quer contemplar-te. Então o mundo não vai entender, é mais um doido, é mais um maluco que está ali. Abrão foi a mesma coisa. Quando alguém perguntou a ele: como é o seu nome? Abrão, pai, um grande pai. Você tem filho? Não. Quantos anos você tem? 75. E a tua mulher tem 70 e ela é estéril. Então você é um maluco. O crente é tratado como doido. Mas, irmãos, o que é o bom testemunho tratado aqui em Hebreus 11? É exatamente isso: dar testemunho da graça de Deus em nós, apesar de que para o mundo é loucura, mas para Deus é mistério. Glória a Deus, aleluia.
Para Deus é mistério, para nós também é. Como pode uma mulher cheia de problemas de saúde, como pode um homem cheio de problemas de saúde, como pode uma casa tão simples e às vezes nem nossa, não é? Como pode? É a mesma época dos Coliseus aqui que esta carta está sendo escrita. Dê testemunho, apesar dos poréns da nossa vida, recebemos da graça de Deus, e foi esta graça que me trouxe fé. O que é a graça? O favor imerecido que veio da cruz. Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, e quando nós fomos alcançados pela graça de Deus, a fé se tornou a nossa companheira, a fé se tornou a nossa amiga, a nossa esperança. A fé se tornou uma coisa que eu e você ainda não compreendemos, mas temos convicção dos fatos que Deus estará conosco por todo o tempo dos séculos. Talvez tratados de doidos, sem entendimentos, mas aguardamos de uma fé que é como uma coluna em minha vida, que é como uma coluna em sua vida. A sua vida está desmoronando, o dor do corpo, os seus ossos doem, talvez sem um fio de cabelo na cabeça, o câncer tomou conta do corpo, mas está dizendo: Deus é bom, e é bom em todo tempo, Ele é bom. Por quê? Porque eu dou testemunho da graça e uma fé que foi dada aos santos por Jesus Cristo, e eu quero permanecer nela. Se a sua casa não está bem, se a sua família não está bem, se os teus negócios não vão bem, ancore-se na fé de Jesus, dada pela graça de Deus a todos nós, amplificada e exemplificada num bom testemunho cristão. Glória a Deus, aleluia. Por quê, irmãos? Porque não servimos pela vista, mas servimos pelo quem Ele é. Se servíssemos pela vista, nenhum de nós estaríamos aqui. Quantas coisas ainda estamos esperando e que ainda não aconteceu, mas cremos que Deus tem poder em fazer infinitamente mais. Não adianta nós crermos e não ter fé. Eu tenho consciência de que Deus tem poder em fazer infinitamente mais. Mas se a minha fé estivesse ancorada em pessoas, se a minha fé estivesse ancorada em homens, que por sua vez já construíram suas casas, e que levantasse e falasse: Deus me deu a minha casa, de fato Deus deu, então eu perguntaria: por que Ele não me deu a minha? Será que o irmão é melhor que eu? Será que aquela irmã é melhor que eu, tem melhor testemunho que eu? Então é um Deus de troca. Por isso nós devemos tomar cuidado ao entender o texto da palavra. Isso aqui não se trata de coisas, isso aqui trata-se de uma convicção de fatos, da coisa que nós não vimos, mas sentimos do coração. E o que é? Fé. Deus é poderoso em fazer infinitamente mais. Se Ele fez com meu irmão, o seu poder não mudou, continua o mesmo, e poderá fazer na minha vida, porque foi através de oferecer um sacrifício a Deus. Abel foi mais excelente que Caim. Por quê? Porque Deus olhou no coração, Deus olhou para a vida deles, ambos primeiro, antes mesmo de conhecer a oferta. É aí assim que Deus faz. Quando Deus, pela sua palavra, quando nós oramos, nos ensina a orar sem cessar, fazer a Deus conhecedor das nossas necessidades, nos prostramos em sua presença e falamos com o Eterno.
Sonda-me, Senhor, e conheça os meus pensamentos, conheça os meus desejos, Senhor, conheça os meus sonhos, conheça os meus projetos, que para mim é impossível, Senhor. Então o Senhor vai entender que de fato o que nós pedimos é um pão, e Ele nos dará pão. Mas se Ele entender que de fato nós pedimos uma cobra, achando que é um pão, então o Senhor não vai nos dar cobra, porque Ele sabe o que é melhor para nós. A fé também opera desta maneira. Quando pedimos algo que vai nos fazer mal, o Senhor compreende e sabe que é para nos fazer mal. Então Ele nos dá, porque Ele nos ama. Ele não nos dá. Ele não nos dá. E nós cobramos do Senhor. E nós vamos atrás, o Senhor nos deu. Não deu, Senhor. O Senhor não me ama. Quando Abel foi oferecer o sacrifício ao Senhor, juntamente com o seu irmão Caim, o Senhor olhou para a sua vida, a vida de ambos, e já sabia que o que estava no coração de Caim era maldoso, mas sabia que o que estava no coração de Abel era para o bem. Mesmo assim, irmãos, Deus não poupou a vida de Abel. Deus tinha poder? Claro que tinha. Se fosse para Deus fazer tudo para nós, de acordo com a nossa oferta, ou por sermos bonzinhos, ou por sermos pessoas honestas, irmãos, sabe, tem muita gente por aí com coração honesto, tem muita gente por aí que é crente, até o diabo é, mas o ato de fé não está no coração, não praticam a fé, mas se veste como bonzinhos e até tem testemunhos de bondade. É um homem piedoso, é uma mulher caridosa, é uma mulher piedosa, mas não tem fé no coração, irmãos. Não consegue unir a fé, a crença, a realidade daquilo que ele já palpou e sabe quem é. Então Abel, quando se oferece o sacrifício a Deus, ele deu tudo o que tinha no seu coração, e no seu coração tinha intimidade, fé, experiência com Deus, sinceridade e honestidade em sua palavra. Mas Caim não tinha. Então, se nós olhássemos pela lógica, Deus deveria defender a Abel e não permitir que seu irmão o matasse. Não, Deus não fez tal. Por quê? Primeiro, que era a permissão de Deus, e segundo, que Deus acolheu ele em sua glória. O louvor dele, a adoração dele foi bem aceita, e Deus aceitou ele em sua glória, irmãos. Deus aceitou Abel em sua glória. O menino estava cheio de Deus, o menino estava puro, a sua oferta estava puro, e chegou o momento de Deus aceitar e receber ele em sua glória. Está entendendo a palavra, irmãos? Sabe, se essa enfermidade for para a minha morte, para a sua morte, aquilo que se levantou contra a minha vida for para a minha morte, Deus nos receberá em sua glória, irmãos. A minha oferta de adoração estará ancorada na minha fé e na minha crença, naquilo que eu acreditei, naquilo que eu aceitei do Senhor e eu tomei por posse. Talvez a sua vida está passando por grandes tormentas, grandes tribulações, e você está perguntando ao Senhor, o Senhor talvez nem está aceitando a minha oferta de adoração. O Senhor está dizendo pela sua palavra: sim, estou aceitando, porque eu olho o coração e não a oferta. Aleluia. Eu olho para a vida e não para a oferta, e nesta oferta tem que ter fé, tem que ter santidade, tem que ter caridade, tem que ter piedade, tem que ter bondade, tem que ter graça. Aleluia. Esse texto é maravilhoso. Quando olhamos para Enoque, como o texto diz, ele foi levado sem passar pela morte. Conhecemos Elias, a mesma situação. A intimidade, a reverência a Deus leva a isso. Quando a nossa fé está ancorada na palavra de Deus, irmãos, nós não vemos o que fazem
o que praticam, o que exercem, e o Senhor vem trazendo a nós de valor em valor, rumos a Sião celestial. Nós caímos, o Senhor levanta, a nossa fé vem, nos ajuda, nos abençoa. Por quê? Porque tem esperança no coração, e Jesus é nossa esperança. Se você chegou aqui esta noite enfrentando grandes coisas em sua vida, você olhar para o retrovisor de sua vida, quantas coisas já passaram dentro da sua casa, na sua família, quantos acontecimentos em sua vida espiritual e material, quantos levantes sobre a tua vida. Você não chegou aqui porque você tem força, eu não cheguei aqui porque é um compromisso, eu não vim aqui porque é simplesmente um compromisso chamou minha atenção, não, eu vim aqui, irmãos, e adquirir força. De que jeito? Se eu olhasse para as coisas que passam, as coisas que vivo, assim você, nenhum de nós estaríamos aqui. Além da nossa necessidade, tem também a nossa responsabilidade, e tem a nossa fé que nos move. Ninguém é movido sem fé, irmãos. A nossa mente trabalha para isso. Como eu vou dar 2 passos à frente se eu não acreditar primeiro que eu tenho a capacidade de dar 2 passos? Então meu cérebro vai ligar ao meu organismo, que vai informar: olha, você precisa fazer um movimento de ação, e é essa ação que vai levar a lugar. A fé é mais ou menos semelhante a isso, só que espiritualmente falando, são coisas que eu não tenho possibilidade de fazer, mas elas acontecem. Quando eu acordo como um sonho, Deus já fez para mim, e é isso que Deus está pregando aqui para mim e você esta noite. Será como um sonho. Quando nós deitarmos para descansar e acordarmos, o Senhor já terá feito para a minha vida e a sua. O Senhor já terá providenciado para a minha vida e a sua. O Senhor já estará aberto caminhos para a minha vida e a sua. O Senhor já estará movimentado as águas para a minha vida e a sua. O Senhor já estará aberto os mares para a minha vida e a sua. O Senhor já estenderá as suas mãos para a minha vida e a sua. A preparação é dele, a glória é dele, o movimento é dele. Eu creio que nesta noite o Senhor já está trabalhando no coração de alguém que tem fé, de alguém que já acreditou na palavra, de alguém que está esperando há anos algo sobre a sua vida. E de fato, irmãos, eu vou pregar o que Deus está me mandando dizer aqui. Tem coisas de sua vida que você está esperando há anos, e de fato é material. O Senhor também fala, e eu tomo posse desta palavra. Quando chegar em minha vida e a sua, talvez vai nos assustar, talvez vai mexer com as nossas estruturas, mas vamos crer: Senhor, como é bom entender a sua palavra, como é bom entender que o Senhor está em minha vida. Eu esperei, pela fé o Senhor me deu, eu esperei, pela fé o Senhor me concebeu, eu esperei, pela fé o Senhor me abençoou. Então eu creio que pela sua palavra agora, o Senhor dará destino certo sobre a minha vida. Irmãos, eu não sei o que você tem vivido e passado, mas o Senhor é provedor de todas as coisas. Quando nós pensamos que estamos perdendo as mãos das coisas, e de fato perdemos, o Senhor começa a trabalhar, o Senhor começa a manifestar a sua palavra, o Senhor começa a manifestar as suas atitudes, e quando nós acordamos, o Senhor já fez, e isso fez para a glória dele. O que o Senhor fez é obra do Espírito Santo, o que o Senhor fez já estava escrito, e eu tomo posse desta palavra. Talvez para você já não tem mais jeito, talvez para mim já não tem mais jeito, a água já levou. O Senhor está dizendo assim: se permanecer na fé, na graça, a palavra de Deus poderá cumprir em minha vida e a sua. Abraão, a mesma situação, Enoque, a mesma situação. Para o mundo era loucura Abraão ser trocado agora para Abraão, de Abraão para Abraão, pai de uma grande nação, com 95 anos, a sua mulher com 90 estéril. O homem estava velho, a Bíblia diz que ele já estava quase morto, o seu corpo já não tinha mais acontecimento. A palavra diz que as coisas para Abraão mudaria, e que ele seria pai de nações. Ele tomou posse, Sara acreditou, misturou com a atitude da fé, o ventre gerou, nasceu homens cheios de Deus. A geração está aqui esta noite para a glória de Deus e o cumprimento da palavra do eterno. Aleluia! Quantas coisas, irmãos, ao passar dos anos nós vamos esquecendo. Não há crédito em nós, não há coragem em nós, não há mudança na nossa vida. Todo o cenário está fechado, todo o cenário está lacrado, não tem movimento algum, mas o Senhor está dizendo pela palavra: é justamente nesta hora que Deus trabalha, o impossível acontece, o cenário muda, e a fé é estabelecida em nosso coração para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Quantos de nós, irmãos, desistimos porque cresce em nós uma dúvida, e nós vamos saindo da nossa fé? Esses homens alcançaram milagres, e através deles
foi dado o testemunho de Deus, testemunho da graça. E não será diferente comigo e você. O Senhor, pela sua palavra, está dizendo que eu e você teremos testemunhos para contar, testemunho daquilo que Deus fará em nossas vidas. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.